Fala pessoal, Danilo Martins aqui na área para comentar um assunto muito repercutido nos últimos tempos. O FIFA vai sair da grade de jogos das casas de apostas? Vai realmente acabar? Vai ficar cada vez mais restrito? Eu vou dar uma repaginada aqui sobre tudo que aconteceu do FIFA e vou dar minha opinião sobre este assunto. A pandemia trouxe uma parada de jogos incrível em todos os esportes e nós sabemos disso. De março, fevereiro pra cá, tudo parou, tudo ficou estagnado no mundo dos esportes físicos. E aí as casas de apostas, para ter um giro de apostas maior, para manter os apostadores nas casas na verdade, decidiram aí abrir odds para o FIFA, que não havia acontecido antes da pandemia. E aí surgiram competições como Pro Player, GT League, Live Arena, Battle, e algumas dessas competições trouxeram muitos lucros para os apostadores. Surgiram tipsters de muitas unidades lucrativas, como o Gabriel, como o Alisson, como o Lucas, que estão no Quero Apostar hoje. E esses apostadores se destacaram, esses tipsters se destacaram no mercado de apostas. Porém, todos nós sabemos que a casa de apostas não é boba. Ela sabia que realmente estava acontecendo algo diferente no FIFA e que não estava sendo tão lucrativo assim. Tanto que a Pro Player foi tirada com um mês, depois a GT League sumiu do nada, Live Arena cortaram a Série B, ainda voltam com a Série B às vezes, mas quando voltam com a Série B, tiram a Série A, e aí sobrou só então basicamente o Battle, o Live Arena com 2 jogos da Série A e a Liga Pro, que tem um jogo só por rodada e que é da Rússia. Isso tende a ser uma medida que a 365 e outras casas, mas a 365 especificamente porque é a casa que dá mais para lucrar aí no FIFA, que disponibiliza mais jogos, que permite que o apostador tenha mais lucros. Essa medida da 365 foi basicamente uma medida para conter o que estava acontecendo. Primeiramente porque tinha muita manipulação de resultados, houve muitos indícios aí de que jogadores estavam comprando, vendendo jogos, apostando em si e perdendo, uma série de coisas que eu nem sou especialista para falar. E a Live Arena, essa semana aí, rolou um pequeno assunto aí de que 2 caras tinham sido suspensos por combinarem jogos também. Ou seja, por ser FIFA, por os caras não ganharem tanto dinheiro, é sempre muito suscetível a ter combinação de resultados, sim. Ainda mais que você fica na tela do computador, não fica físico, não depende de outros jogadores para entregar o resultado, então realmente sim tem esse papo. Só que também tem um problema. Quando a 365 começou a abrir dos jogos lá atrás, ela não tinha tanto conhecimento do mercado. Então foi basicamente o que aconteceu com a Várzea lá atrás. Foram 3, 4 anos aí de Várzea, onde a gente tinha realmente mais oscilações de odds, mais erros nas aberturas de odds, e depois eles contrataram um tipster, uma equipe de tipsters, uma equipe de oddsmakers que realmente organizaram o resultado da Várzea e as aberturas da Várzea, e isso trouxe mais dificuldades aos apostadores de Várzea. E aconteceu basicamente o mesmo no FIFA, só que com uma rapidez maior. No FIFA, começaram aí a ter 100 unidades, 90 unidades, 80 unidades por mês lá em março, abril. E cada vez que passava também, os apostadores sentiam mais dificuldade, porque as competições eram reduzidas e os jogos que ficavam, ainda assim, eram mais preenchidos em termos de odds justas. Então hoje, o mercado de FIFA, na verdade, ficou até mais sério, se nós formos ver, ficou até mais sério, com menos limitações, mas também com mais dificuldades para ganhar dinheiro. Então nós precisamos entender uma coisa que realmente aconteceu. Houve um imediatismo muito grande dos apostadores de FIFA. O apostador de FIFA, ele foi acostumado a ganhar 90 unidades por mês, todos os meses. E hoje essa realidade mudou. O FIFA vai acabar? Eu acho que não. Essa é a resposta do vídeo, aliás. Eu acho que não. Porém, o FIFA ficou mais difícil e também ficou mais profissional. Ficou mais complicado e isso exige que os apostadores de tipsters sejam cada vez mais qualificados. E é esse trabalho que o Gabriel, que o Alisson e que o Lucas têm feito até aqui. O Gabriel começou lá com 100 unidades, hoje ele mantém uma média de 20, 10 unidades por mês, que já significa um aumento muito grande do bank. O Lucas começou com 80, 90 unidades, hoje está oscilando até se encontrar novamente no mercado das apostas. E o Alisson vem numa sequência aí de 10 unidades, 5 unidades, 15 unidades, se mantendo aí como apostador lucrativo, mas sem conseguir ter os mesmos números do início da pandemia. Isso significa que o tipster piorou? Não, não piorou, só que ele tem menos margem para trabalhar, ele tem menos jogos para trabalhar, menos valor nas linhas para trabalhar, então isso tudo implicita que ele fique com números menos positivos do que antes, tá? Então é preciso que a gente mude um pouco a cultura e entenda que o mercado de FIFA hoje é outro. Era na pandemia lá no começo, tinham muitos jogos abertos, eu cheguei a pegar o de 151, a galera forrava muito, fazia múltiplo, entrava tudo, era muito bacana, só que hoje isso não existe, não dá para exigir que um tipster faça 90 unidades, sendo que ele tem 1/3 dos jogos que começou lá atrás e também não tenha mais a disponibilidade de odds de valor que tinha antigamente. Então hoje é louvável que um tipster de FIFA consiga mais 15, mais 20 unidades. E entre os mercados hoje que estão disponíveis, o que eu mais vejo, e eu sigo muitos tipsters de FIFA, segui muitos e ainda sigo, o que eu vejo com mais desajuste nas odds é o Battle.
né? Então os tipsters de beta ainda conseguem fazer bons lucros, só que claro, um dia isso também vai mudar, porque a tendência é que as competições fiquem ainda mais complicadas de serem seguidas. Só que é muito bacana também que, por outro lado, nós tenhamos um mercado com mais firmeza em termos de liquidez e que também ainda os tipsters consigam ficar lucrativos com mais 10, mais 15 unidades. Eu que, por exemplo, sigo 5, 6 tipsters, pra mim é muito bacana seguir 3 de FIFA, sigo o Gabriel, o Lucas e o Alisson. Dificilmente um deles vai mal de ficar menos 20, menos 30. Então aí eu fico mais 10 Gabriel, mais 10 Lucas, e se um vai mal ali, fica menos 5. Então pra mim ela representa 15% da minha banca aumentada. E como eu sou um cara que tô no meio há 7, 8 anos, eu sei que as coisas não acontecem do dia pra noite e que o mercado tá sim, sempre com capacidade de mudança. Então não adianta a gente ficar pegando no pé dos tipsters, tentando que eles façam 90 unidades, criticando, porque mudou o mercado e cabe a nós aceitarmos isso e entendermos que hoje o FIFA não é aquele esporte mais de lucrar 90 unidades, e sim de você seguir um tipster e ter a capacidade de segui-lo aí, comprar 3, 4 unidades aí por dia, ou talvez ficar mais 10, mais 15 por mês, e é isso que aconteceu, tá? Outra coisa que ficou também muito bacana é que o volume de Pix abaixou também, né? Isso é muito importante, que nem pra seguir o Alisson hoje são 4, 5, 6 Pix por dia, pro Lucas são 6, 7, 8, pro Gabriel são 5, 6, então tá muito mais tranquilo de seguir também o tipster de FIFA por outro lado. Então não são só pontos negativos, mas sim pontos negativos e positivos que nós temos que extrair de uma mudança como essa. O FIFA realmente veio, e eu acho que ao invés de a gente perguntar se ele vai acabar, na verdade ele tá mais rumando para se tornar um esporte profissional para os apostadores do que simplesmente sair das casas de apostas. Só que a gente tem que simplesmente se adequar às mudanças e entender que o esporte mudou, que o esporte eletrônico é outro hoje e que para os apostadores terá aí uma emoção maior daqui para frente. Danilo Martins, meu recado sobre FIFA para vocês. Grande abraço.